mas antes de falar de trigo, Vlamir, vamos às nossas notícias do milho? Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Vamos acompanhar os preços do milho lá na Bolsa de Chicago, mercado trabalhando em campo negativo. No início do pregão na tarde do pregão quinta-feira. O maio 25, então, a 4,35, o julho a 4,43, o setembro a 4,24 e o dezembro a 4,36. Mercado caindo entre 4 e 6 pontos. Vamos ver as nossas referências aqui também na B3, Bolsa Brasileira. O maio a 73,78, estava 75 no início dessa semana. O julho a 64,64 e o setembro a 65,58 e o novembro a 67,97. Mercado também trabalhando em campo negativo. Vlamir Brandalize, qual que é o nosso destaque para o milho? Olha, vamos começar na B3, né? A B3 ela está seguindo a lógica que a gente já vem apontando faz mais de 2 meses, né? Então, definindo uma safrinha cheia, que é uma safrona, é um safrão, e nós vamos ter problema de logística, de porto, de armazenagem, todo o problema que o Brasil tem vai aparecer agora nesse milho. A boa notícia para o produtor que a maioria das regiões é safra com alta produtividade, né? Vocês deram a manchete do próprio IMEA aí, mostrando Mato Grosso provavelmente a melhor produtividade da história também, né? A nível de Brasil é provável que a safrinha vai ter a melhor produtividade da história. Hoje já se fala muito aberto, aí muita gente falando em 105, 110, 112 milhões de toneladas dessa safrinha. É uma grande safrinha, ela está agindo aqui no mercado brasileiro para derrubar a B3 e está usando também o argumento para derrubar a própria Chicago nesse momento, mas vamos chegar na B3. A B3 está tendo liquidação, o mercado ele ainda tem espaço para cair um pouco mais, mas ele está chegando naquele momento que é interessante para o consumidor de milho, que o milho já está ficando barato, né? Porque o mercado de Porto, ele já está na faixa 67, 68, e quando a gente chega no Porto, por exemplo, com a diferença de R$5 a mais do que estava a B3, já ele está dentro de uma paridade. Por exemplo, você está 67, 68 no Porto, ele dá 63, 64 no máximo, ali na posição agosto, setembro, né? Então tem um espaço ainda para cair um pouco. A Bolsa, o novembro, quem fez posição lá no mês de março, conseguiu novembro 80, né? E agora está 67 e pouco, né? E ele tem fôlego para ir a 65. Isso é triste de contar, mas é a realidade do mercado técnico nesse momento. O Brasil vai ter que exportar muito milho para começar a deslocar esses mercados da própria B3 para cima e o mercado interno. Tem uma reclamação geral aqui no interior do Paraná, que as cooperativas baixaram muito o balcão, mas elas estão vendo que vai chegar muito milho e não tem o que fazer com o milho, porque vai ter que ficar parado, o produtor a ponto que não vai vender, vai ficar milho armazenado, e o milho tem que ser encaminhado ao porto, com isso o mercado de milho recuando no balcão também. Essa é a triste notícia de um ano de uma super safrinha, né? Os campos estão bonitos, mas a cotação está em queda. Isso é um fator que vem de encontro ao produtor. O produtor tem que aproveitar os cavalinhos encilhados para ir fixando o futuro, né? Não só vender na hora que precisa de dinheiro. E no milho também funciona assim. E com relação a Chicago, vamos ali no Chicago. Chicago, a boa notícia é que ele está conseguindo suportar. E o setembro, ó, eu falei do setembro soja e o setembro milho, porque é o início da colheita americana. O 4,20 acima é importante para ele segurar, que daí ele deixa os meses mais longos aí já perto de 4,5, principalmente a nova safra Brasil 2026. E o milho brasileiro, ele também se torna atrativo nessa condição de valores, né? O que está acontecendo em Chicago? Tem 2 fatores agindo, safra brasileira recorde, e Brasil também disputando o mercado de exportação, e o plantio nessa semana acelerado nos Estados Unidos, já passando de 50% do milho plantado nesse momento, e o clima favorável, então isso pesa. Eles não estão dando muita atenção à questão de negociação, principalmente Estados Unidos e China, porque a China não tem muita importância no milho americano. Então esse fator ele não pesa praticamente no milho, ele pesa mais na soja aí, nas negociações. No milho não, porque a maior parte do milho americano é para consumo americano mesmo. Então isso
é internamente lá, que é uma safra grande que vem, provavelmente pode chegar a 400 milhões de toneladas no milho americano, como aconteceu aqui, né? Vamos para uma colheita recorde, vai colher recorde lá também, é isso. Mas a boa notícia, para 2026, mesmo com recorde lá, recorde aqui, vai seguir com déficit mundial. O mundo vai continuar comendo mais milho do que está produzindo. Ô Vlamir, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma colheita recorde, né, dessa segunda safra de milho, o senhor acredita que a gente pode ver milho a céu aberto, como a gente já acompanhou isso por conta desse volume bastante expressivo de milho colhido agora na segunda safra? Provavelmente ali no meio do mês de junho, já que já cortou as chuvas efetivamente, né, em diante, e principalmente julho, estados como Mato Grosso vai ter muito milho a céu aberto, Goiás, parte do Mato Grosso do Sul, do meio para cima, né? As regiões que não tem risco de sofrer com chuvas, né? Que vai aí até a parte do Mato Grosso do Sul e Goiás em geral, parte principalmente Mato Grosso, né? Que vai colher mais de 50 milhões de toneladas e não tem armazém para esse milho que vai chegar e o produtor vai colher, vai colocar a céu aberto, porque uma parte desse milho que vai a céu aberto, ele já tem destino, porque boa parte está negociado na exportação, né? Uhum. Então ele vai para o céu aberto, mas vai esperar ser carregado para ser mandado para os portos para fazer o fluxo de logística de exportação. Mas vai ter muito milho sim, provavelmente em 5, 6 semanas nós vamos começar a ver essas montanhas de milho por lá. Ô Vlamir, o senhor falou que no caso da soja, né, a gente vai acompanhar uma melhora das cotações, o milho a gente continua com esse déficit, então a demanda vai seguir firme. Qual a melhor opção para o produtor, se ele tiver que fazer essa escolha? Segura a soja ou segura o milho para vender mais para frente? Olha, agora ele perdeu os dois bônus, né? Os cavalinhos encilhados passaram dos dois casos, né? Então, nesse momento, por produtor, talvez a soja de agosto, setembro seja mais interessante ele segurar ela, porque o milho, para ele ter um resultado melhor, ele teria que segurar ele para a partir de novembro em diante, que daí temos demanda interna, temos exportação seguindo, vai entrar 2026 com exportações de milho, e aí sim, o milho tem um tempo maior para começar a reagir, a soja provavelmente vai reagir antes, vamos pensar nesse sentido, né? Uhum.